Boa noite a todos. O tema do estudo de hoje é o poder do pensamento, da vontade e da fé. E a gente começa com a pergunta do Livro dos Espíritos, questão 833, o pensamento. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de limitada liberdade, pois que não há como propor-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então, o pensamento é uma forma na qual o homem tem a ter total liberdade daquilo que pensa, né? Como os espíritos dizem aqui nessa pergunta, pode tentar aniquilar esse voo, mas jamais o deterá. Então, o pensamento é uma escolha, né, individual nossa. A gente não tem nem como culpar outra pessoa por isso. E aí, continuando, tem uma frase que diz assim: diga com quem andas e eu te direis quem é. Então, a gente vai usar ela diferente, né? Diga-me o que pensa e eu te direis com quem andas. Por quê? Porque de acordo com aquilo que eu penso, é as companhias espirituais que eu estou atraindo para perto de mim. Então, se eu penso coisas positivas, boas, eu atraio espíritos que estão nessa mesma ligação fluídica, né? Agora, se eu penso coisas ruins de outras pessoas, então eu acabo atraindo espíritos que têm essa conexão voltada para o negativismo. Pensamentos e sentimentos formam imagens mentais que podem ser construtivas ou destrutivas. Então, o ato da gente pensar forma essas imagens. E essas imagens serão boas ou ruins de acordo com aquilo que eu estou pensando. Examine seus pensamentos, sentimentos, se são positivos ou negativos, se existem mágoas ou ressentimentos, críticas ao seu próximo ou gratidão em seu coração. Então, é uma forma da gente estar analisando, através dos nossos pensamentos, aquilo que existe dentro de nós, né? Se eu estou grata, com certeza eu vou estar pensando o que proporcionou essa gratidão, quais as pessoas, qual o motivo disso. Se eu estou ressentida, eu vou pensar naquelas pessoas que me trouxeram ressentimento, o motivo que causou o ressentimento. Então, tudo isso vai estar no meu pensamento. E o pensamento, nós precisamos educá-lo, né? A gente precisa educar o nosso pensamento. E como podemos fazer isso? Através da vigilância, uma vigilância constante, né, que nós devemos fazer sobre aquilo que nós pensamos. O pensamento criador, o que é o pensamento criador? Que é pensamento construtivo, voltado para o bem. Então, a gente sempre tem que estar buscando esse pensamento. Meditar sobre os grandes problemas, né, as causas desse problema, a circunstância, por que eles me afligem, né? Qual que é o ponto crucial deles para mim? E sentir com intensidade. E aqui, nesse sentir com intensidade, eu colocaria também me colocar no lugar do outro, né? Por que o outro tomou essa atitude? Por que o outro de repente me proporcionou algo que eu não gostaria? Por que eu estou sentindo isso? Se colocar no lugar dele, será que eu teria feito diferente? Como será que eu teria feito, né? E buscar a Deus acima de todas as coisas. A força do pensamento. Sabemos que o cérebro é um dínamo que produz energia mental, Emmanuel. Mas também sabemos, por André Luiz, em diversas obras, que o cérebro é o órgão que o espírito se vale para se manifestar
É o espírito que pensa, que sente e age por intermédio do corpo físico. Então, eu não tenho como falar assim que é o meu corpo que está, a minha cabeça que está proporcionando esses pensamentos. Não, é o meu espírito que sente, que age por intermédio do meu corpo físico, né? Então, o meu pensamento é proporcionado pelo meu espírito, né? Somos espíritos vivendo uma experiência material. E aí tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que ela reflete um pouquinho, né, sobre essa questão do que a gente pensa e o que a gente fala. Então ela disse assim: todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. E por que eu falei que essa frase reflete sobre o pensamento? Porque é uma constância. Aquilo que eu falo advém daquilo que eu penso. Então, se as minhas palavras às vezes estão ásperas, tão frias, ou às vezes essas palavras também podem estar um pouco agressivas ou tristes, como não estará o meu pensamento, né? Como que não está vindo, como que essa fonte que fornece essas palavras não tem se manifestado. Então, quando Madre Teresa disse, né, que as nossas palavras são inúteis se não brotarem do fundo do nosso coração, significa o quê? Que tem que ter sentimento naquilo que eu falo. E para que tenha sentimento naquilo que eu falo, eu tenho que estar pensando também. E como que procede a vontade diante do pensamento? O poder da vontade. Se o homem conhece a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria ele próprio o poder de criar esse futuro. O problema do ser e do destino e da dor, capítulo 20, Leon Denis. Então, aqui nessa parte, Leon Denis fala sobre o quê? Sobre a nossa capacidade criadora, né? Sobre a vontade que a gente pode fazer com que germine bons frutos, bons trabalhos. Mas isso depende do quê? Depende daquilo que eu estou pensando. Então, não basta que, de repente, eu fale assim, eu tenho vontade de ser melhor, de ser uma pessoa melhor. Mas, e os meus pensamentos? Estão sendo condizentes com a minha vontade? Eu tenho educado esses pensamentos? Eu tenho feito diferente naquilo que eu devo pensar? Então, aqui já começa a ação da vontade, né? Eu tenho vontade de me melhorar. Então, se eu tenho vontade de me melhorar, eu tenho que me vigiar, eu tenho que vigiar aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, né? Eu tenho que me disciplinar, eu tenho que me educar. Então, a vontade, ela é a fonte geradora de tudo aquilo que eu quero, que eu preciso melhorar. Só que para isso vem o esforço, né? Não basta só ter a vontade, tem que ter o esforço em fazer com que ela seja uma ação, né? E aí, se a gente tivesse sempre isso em mente, né? A extensão desses recursos que germinam através da nossa vontade, através do nosso pensamento, com certeza nós agiríamos de forma diferente, porque nós ainda não temos o conhecimento, ou se temos o conhecimento, a nossa vontade ainda é fraca, não tem acompanhado, né? Os nossos esforços ainda são diminutos naquilo que a gente deveria ter feito. E por que eu falo da vontade? Porque a vontade é a gerência esclarecida e vigilante. É a auréola luminosa da razão.
É a concessão da divina providência após a multimilenária viagem do ser pelas províncias do instinto. Então, a vontade, ela é a gerência, né? Ela é esclarecida, ela vai estar vigilante. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos estar esclarecidos sobre aquilo que queremos, de que forma queremos, aonde vamos chegar. Então, ela já traz para a gente a luminosidade da razão. Já deixou de ser aquela coisa lúdica, né? Ah, eu quero, mas eu vou pensar e vou conseguir. Não, a vontade fala, olha, se você quer, você vai ter que trabalhar por isso, você vai ter que se esforçar por isso. Então, a gente deixa o lado lúdico de lado para que a gente possa buscar a razão. Olha, se eu quero ser melhor, quais os caminhos, né, que eu devo tomar para que isso realmente aconteça? Como que em quais pontos eu devo estar mais vigilante? O que eu tenho pensado ultimamente, o que eu tenho sentido? Aí vem a meditação, por que eu tenho sentido tudo isso? Mais adiante, vamos ver que a vontade é o leme de todos os tipos de forças incorporadas ao nosso conhecimento. Nela encontramos o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia de nossa vida. É o atributo do espírito que vai lhe dar o direito de progredir em buscar de uma força propulsora que direciona sua existência. Então, a vontade é aquele motor que vai fazer com que a gente siga adiante. Olha, eu já analisei meus pensamentos, eu vi que eles não andam de acordo com aquilo que eu gostaria, já revisei os meus sentimentos e eu preciso mudar isso de uma forma ou de outra. Então, o que eu vou usar para isso? Eu vou usar a vontade, aliada a todo o processo da razão, da lucidez, que vai me proporcionar que eu caminhe de forma mais segura, sabendo o quanto eu posso caminhar, não exigindo além daquilo que eu possa ir naquele momento, né? À medida que a gente vai ficando mais esclarecido, mais fortalecido, a gente vai exigindo mais de nós mesmos. Porque não adianta colocar uma meta que eu não vou conseguir cumprir. Que eu sei que aquela meta é uma meta assim, muito alta, que os meus esforços não alcançarão. Então, essa meta ela tem que ser de acordo com o nosso próprio fortalecimento, né? E ele diz aqui, o fortalecimento da vontade. Como que vai se dar esse fortalecimento? Ele se dará através da disciplina, da fé. Quando o homem diz que não pode vencer as suas próprias paixões, esse homem está morto de vontade e frio nas suas convicções espirituais. Miramês. Quer dizer, se eu falar assim que eu não posso vencer as minhas paixões, as minhas vicissitudes, então eu já morri, né? Eu estou apenas aqui de corpo presente, porque eu já me entreguei àquilo que eu não posso fazer mais por mim. Eu perdi as minhas convicções espirituais. E isso é algo que a gente não pode jamais perder, né? Por mais que a gente ache que seja difícil, trabalhoso, o trabalho ele é constante, ele é devagar e ele vai se fortalecendo de acordo com, como disse anteriormente, com a nossa disciplina e a nossa fé. Por nossa vontade, podemos agir tanto no sono como na vigilância, como na tenacidade, pois é ela uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. Então, de acordo com a nossa vontade, nós vamos ser capazes de manter essa corrente. Por mais que a gente fale assim, não, mas eu tô caminhando tão devagar. Por que isso acontece?
porque eu acabo comparando a minha caminhada com a caminhada daqueles que estão ao meu redor. E a gente se esquece que nós somos seres individuais, né? Que a gente tem a nossa individualidade, que cada um traz em si o seu próprio progresso. E aí a gente fala, mas eu sou devagar, tal pessoa. A gente se esquece das experiências vividas anteriormente em outras vidas e acaba se frustrando com isso. Então, antes que a gente proporcione qualquer frustração para nós devemos nos lembrar da nossa individualidade, devemos nos lembrar que cada um caminha de acordo com os seus passos, mas que a vontade, ela deve ser constante, que só assim cada vez ela se fortalecerá e a gente vai conseguindo alcançar objetivos maiores. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. A educação da vontade, né? Assim como a gente teve a educação do pensamento, a gente também tem que educar a nossa vontade. Então, primeiramente, como que a gente educa essa vontade? Através do autorretrato, né? A vontade de se conhecer. Então, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber os meus pontos fortes, meus pontos fracos, aquilo que eu sou bom, que eu sei fazer de forma espontânea ou com facilidade, aquelas coisas que eu tenho mais dificuldade, que me tomam mais tempo para que eu execute. Então, dessa forma, eu vou me conhecendo e eu vou sabendo quem é essa pessoa, quem sou esse ser, né? Que está vivendo essa experiência material. Os pontos que mais me trazem dificuldade? Por que eles me trazem? Depois vem o alvo, a vontade de alcançar um objetivo superior. Então, a gente sempre estabelece um objetivo, né? E foi o que eu disse anteriormente, nunca estabelecer um objetivo que seja alto demais, que vai acabar proporcionando frustração pra gente. Não. Objetivos que eu possa realizar no meu dia a dia, de forma constante, né? De forma devagar, né? Com aquilo que com aquela pessoa que eu sou. O método. Vontade de criar, de trabalhar. Então, a gente estabelece um método, né? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou criar tal circunstância, né? Como que isso vai se dar? O apoio, a vontade de se fortalecer. Qual que vai ser o meu ponto de apoio? Aquilo que me acalma, aquilo que me fortalece. Avaliação, a vontade de que todas essas propostas estejam realmente se realizando. Então, sempre eu vou estar avaliando se tudo aquilo que eu planejei, se todas aquelas metas que eu estipulei, se realmente eu consegui realizar. Se eu realizei dentro do prazo que eu tinha proposto, se demorou mais, porque demorou, mas sempre fazendo essa avaliação sobre a forma, o método, né? Como isso foi atingido. Logo, mediante insignificantes esforços, podemos vencer as nossas más tendências. Então, querer, saber e amar. Então, eu quero, eu vou aprender, né? Eu vou buscar o conhecimento e dentro disso eu vou me amar. Porque não adianta a gente querer a perfeição se essa perfeição vai trazer pra gente constrangimento, vai trazer dor. Não é assim. A perfeição, a gente sabe que ela leva muitos anos, né? Muitas encarnações para que a gente possa realizar. Mas, às vezes, aqueles esforços mais insignificantes é aqueles que vai ajudar a gente a dominar as nossas vicissitudes, as nossas más tendências. Porque é como, assim, uma coisa que eu sempre digo, né? A gente não aprende com quantidade, a gente aprende com qualidade. A qualidade daquilo que eu faço,
o afeto que eu coloco nas coisas que eu faço. É isso que vai fazer a diferença para as pessoas que estão ao meu redor. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. Então, aqui o texto do Evangelho já diz, né, que isso já, a gente já traz essa semente dentro de nós, né? Só que esse sentimento, ele vai desabrochar de acordo com o quê? Com a minha vontade. Então, eu já tenho, que é o principal. Agora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter a vontade de fazer com que esses sentimentos germinem, né? Sejam capazes de superar as vicissitudes que eu tenho. E aí, por último, e não menos importante, né, a fé. A fé é aquisição individual, não se prescreve nem se impõe. Então, como eu disse, somos únicos, né? Somos seres individuais e a gente não prescreve a fé para ninguém e a gente não impõe para ninguém. Isso é da individualidade de cada um. Na verdade, o processo de aquisição da fé é trabalho cotidiano e persistente, assim como o pensamento, né? Como a gente educar os nossos pensamentos, como a gente educar a nossa vontade, a fé também é um trabalho cotidiano e persistente. Ela pode ser adquirida pela religião e pelo controle mental. No controle mental seria a meditação e a vontade da disciplina. Vontade disciplinada. Curiosidade ou sofrimento despertam a fé, mas sua permanência em nós depende de nossos pensamentos puros e retos, consciência e cristalina. Então, a gente vai despertar a fé na gente através da curiosidade ou do sofrimento, mas ela vai permanecer como em nós? Através dos nossos pensamentos, né? À medida que os nossos pensamentos forem cada vez mais puros, mais retos, à medida que a gente tiver esses pensamentos mais cristalinos e conscientes, a nossa fé estará cada vez mais fortalecida dentro de nós, né? Ela estará cada vez mais permanente, menos vacilante. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, né, no capítulo 19, ele diz assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial, não na ação magnética, por seu intermédio. O homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode só pela força da sua vontade dirigida para o bem operar singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não os curaste, foi porque não tinhais fé. Então, nessa parte aqui do Evangelho, ele deixa bem claro a nossa capacidade, né, de manipular esses fluidos de forma com que eles hajam em nosso favor. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente teve toda uma caminhada até chegar aqui, né? A gente tem que sempre estar com esses pensamentos equilibrados, né? Com esses pensamentos que estejam de acordo com o que Jesus tem nos ensinado, com o que Deus, né,
tem nos dado. Então, e a vontade de manter esses pensamentos constantes voltados ao bem. Então, só assim nós teremos essa fé inabalável, essa fé raciocinada, né? Porque a gente também tem que lembrar que a fé raciocinada é aquela fé que é capaz de saber diferenciar aquilo que não passa de uma mera ilusão do que aquilo que realmente é verdade, do que aquilo que realmente tem um embasamento, né? Então eu não posso querer algo que esteja acima das leis da química, da física e da medicina, né? Então a gente tem que ter esse embasamento, a gente tem que saber aquilo que realmente pode ser feito. E essa é a fé raciocinada, é aquela que te chama a razão, que te chama a luz do conhecimento, não aquela que vai te trazer ilusões, né? Criar um mundo de ilusões na qual as pessoas acabam se apegando, né? De uma certa forma a coisas, a objetos ou a pessoas que não tenham, né, essa capacidade de trazer essas pessoas à luz da razão, né, que acabam criando uma fé cega com intuito de manipular, né, as pessoas. Então, o poder da fé, ele se manifesta mediante a nossa razão, mediante a nossa fé raciocinada. E tudo o que a gente está vendo nesse estudo faz com que cada vez mais a nossa fé esteja fortalecida, né? Porque muitas vezes eu sempre falo isso, as pessoas falam assim, eu oro e nada acontece, né? Mas não é só o fato de falar uma oração, proferir palavras, né? Como está o seu coração? Como estão os seus pensamentos e a sua vontade diante de tudo isso? Então, meus irmãos, esta é a reflexão que eu deixo aqui essa noite. Espero que possa acrescentar, né, nos nossos estudos. E vamos pedindo ao nosso Pai Celestial, ao nosso bondoso Mestre Jesus, que nos ilumine hoje e sempre, que nos fortaleça, para que estejamos cada dia melhores, né? Mais fortes nessa nossa caminhada evolutiva. Que assim seja.